E aí pessoal, tudo bom? Eu vim aqui dessa vez para falar um pouco para vocês sobre timbre, né? Faz tempo que eu não upava um vídeo pro canal, estou upando esse aqui dessa vez, falando sobre timbre. Por que eu estou falando sobre timbre agora? Veja, este canal já existe desde 2010. De lá para cá, eu postei vídeos sobre escalas, né? Escala diatônica, escala menor harmônica, menor melódica, os modos da escala diatônica, os modos das escalas menores, técnicas. Postei vídeos sobre história da música e outros assuntos mais, e só agora eu estou falando sobre timbre. Por quê? Porque eu não quero me limitar a falar sobre pedais, entendeu? Eu vou propor aqui um mini curso sobre timbre para vocês, mas que não será um curso exatamente sobre marcas de pedais ou modelos de pedais, né? O que eu quero propor é que vocês, em face dessas informações que eu vou passar, possam construir o próprio timbre, tá? Então, nessa primeira aula eu quero falar sobre 3 componentes basilares, tá? Ou melhor, são 3 componentes basilares, né? Eles dão a base para o timbre, que é o guitarrista, a guitarra e o amplificador. Bom, aqui eu tenho uma guitarra Ibanez RG240, tá? Aliás, 270, coreana. É uma guitarra, não é a top de linha da Ibanez, mas é uma guitarra boa. Ela tem uma madeira, se eu não me engano, é basswood, madeira do corpo, e a madeira da escala é rosewood, e isso influencia muito o som do instrumento, tá? A madeira que você usa. Por exemplo, eu tive uma guitarra que a madeira dela era de ash, que é uma madeira compensada, né? Então é uma guitarra que, assim, ela não é pesada, só que o timbre também não é aquelas coisas, não é muito encorpado, né? Então sempre que você pegar uma guitarra para você testar, o que você vai fazer? Você vai sentir o peso dela, né? Para saber se a madeira é maciça ou não. Vai colocar a guitarra aqui, ó, aqui para você conseguir ouvir, vai bater para sentir a ressonância dentro, se é realmente maciço. Se você puder abrir aqui, ó, essa parte, tá? E conferir para ver se a madeira é mesmo uma madeira de lei, uma madeira boa. Mas isso aí é para quem estuda mais sobre madeiras de guitarra, né? Um acompanhamento de um luthier pode ser muito interessante para você. Outra coisa, colocar aqui com a guitarra desligada, bater as cordas, sentir a ressonância do instrumento pelo próprio instrumento, independente de estar ligado, tá? Sentir a pegada dele para ver como é que é, tal. Vamos lá. Bom, primeira coisa então é o instrumento, né? A madeira que você está usando na guitarra. Segunda coisa que vai determinar é as cordas, né? Às vezes você não está com um timbre legal, você não vai precisar de gastar tanto assim para melhorar o seu timbre. Basta você trocar de corda, né? Aqui eu estou usando o Early Ball, o modelo aqui é 09, tá? Mas eu já usei Janine, já usei Nig, já usei Dadario, já usei Fender, né? Tive boas e más experiências com cordas. Geralmente quando eu compro uma corda, eu vou vendo assim, todas as partes dela para ver se tem alguma ferrugem, alguma dobra, alguma coisa assim, tá? E eu tive uma surpresa com essa corda aqui, que é uma Early Ball, que é uma corda cara, né? Uma corda boa. E ela veio com uma pequena ferrugem na corda Si, numa região da corda aqui, né? Não pedi para trocar a corda, mas assim, foi uma má surpresa, né? E já tive também um problema com uma corda uma vez, não vou citar a marca, mas uma marca famosa aí, e ela não aguentou a afinação no diapasão, que é o mínimo que a gente pode esperar de uma corda.
Isso pode acontecer, não quer dizer que a Ernie Ball seja uma corda ruim, é uma corda boa, usada por muita gente boa também, né? Mas uma hora ou outra pode dar algum problema, tá? Não vá só porque tem uma pessoa famosa que usa a corda, ou usa o instrumento, ou o pedal, o amplificador que seja, né? Aguce o seu ouvido, treine para que você possa desenvolver o seu próprio gosto musical. Bom, falei das cordas. As cordas podem ser 0,9, 0,8, né, que é uma corda mais levinha, uma 0,10, uma intermediária, uma 0,11, 0,12, são cordas mais pesadas. Um caso, por exemplo, extremo é do Steve Ray Vaughan, que é um guitarrista de blues que usava cordas muito pesadas, 0,12, 0,13, e tinha uma pegada muito pesada de blues mesmo, tocava com uma Fender texana. O Yngwie Malmsteen usa cordas, uma numeração de 0,8, uma mistura de 0,8 e 0,9. E o guitarrista do Aerosmith, eu ouvi uma entrevista de um técnico que trabalha com ele que disse que ele estava usando uma corda de baixo na bisona para conseguir um grave mais encorpado, né? Não sei como é que ele fez esse sistema, creio que ele adaptou a guitarra para isso, né, para aguentar a tensão, mas foi uma saída que ele encontrou. Vocês vão encontrar também, no caso da guitarra, falei das cordas, falei da madeira, falei dos captadores, né? Os captadores são essas peças aqui, ó, tá? Então você tem aqui um, dois, três, aqui um captador duplo, tá? Também chamado de humbucking, tá? Ou humbucker. Eles são dois captadores em um só. Então eles são grudadinhos assim um no outro, tá? Também existem humbuckings que são de bobinas sobrepostas, uma sobre a outra. Então eles parecem que são simple coil, mas não são humbucking, né? O humbucking, eles são, cada uma dessas bobinas tem uma para cada corda, cada uma funciona como um microfone, tá? Que capta o som das cordas. Esse aqui, no meio, é um captador simple coin, ou simples, tá? Simple coin, traduzido cada letra, seria moeda simples, né? É um só, é uma bobina só, né? É um captador só, um para cada corda. Então, aqui você tem os knobs, né, que são os botões de regulagem de volume e brilho, e aqui os seletores de captadores. Então, com isso você já pode assim trabalhar com timbres diferentes no seu próprio instrumento, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui com a chave aqui na posição tudo para baixo, eu estou com o captador da ponte, que é esse aqui. Então o timbre vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Se eu venho a próxima posição, isso aqui é de 5 posições, a próxima posição eu vou estar ligando o captador da ponte, que é o duplo, e o captador do meio, que é um simple coil, tá? E o timbre fica mais ou menos assim. A terceira posição é o captador do meio, tá? O captador do meio é um simple coil. Então, eu vou estar com esse captador do meio aqui e o timbre é mais ou menos esse aqui, ó. Na quarta posição, eu estou com o captador do meio e o captador da ponte. Portanto, eu estou com um duplo aqui, que é o da ponte, e o do meio, tá? Então, tem mais ou menos isso aqui, ó. E na quinta posição, estou com o captador do braço, né? Que é esse aqui, que é o duplo. Então o timbre fica mais ou menos assim. Bem, outra coisa que vocês têm que ver é o seguinte, o botão de brilho, né?
que é esse aqui, acho que está saindo aí da câmera, né? Esse aqui, ó, esse aqui é o de volume, esse aqui é o de brilho, tá? Ele regula graves e, quer dizer, médios e agudos do instrumento. Então, o que vai acontecer? Se eu tiro todos os médios e agudos, eu vou colocar aqui no captador da ponte, ó, fica opaco o som. Eu vou acrescentar brilho, vou acrescentar médios e agudos. Ó. Se eu trabalho cortando ou acrescentando esses médios e os agudos, eu crio um efeito parecido com um wah-wah. Tá? Mesma coisa eu posso fazer com todos os captadores, tá? Acrescentar ou cortar médios e agudos, então também alterando o timbre. Não farei aqui para economizar tempo, quero que vocês façam aí. Outra coisa, a região em que você toca também vai determinar também o timbre. Por exemplo, se eu toco aqui, ó, é diferente de eu tocar mais próximo aqui da ponte, ó. Outra coisa, o botão de volume. Com o botão de volume eu posso acrescentar ou diminuir o ganho do instrumento. Volume. Então, por exemplo, ó. Se com o botão de brilho eu criei um efeito de quase um wah-wah, né? Com o botão de volume eu posso criar um efeito de trêmulo, tá? Por exemplo, que ficaria mais ou menos assim. Também muito útil para quem está trabalhando com distorção. Se você diminui o volume, você tende a perder também um pouco o ganho da distorção. Tá? Pois bem. Outra coisa, se você toca com paleta ou com dedos, né? Se eu toco, por exemplo, faço um solo com paleta, o timbre vai mudar. Tá? Levemente, mas muda assim. Então, eu não vou mudar aqui o captador, eu vou deixar uma guitarra aqui, que é na quarta posição. Captador do braço e do meio, e vou tocar com paleta, uma escala para você sentir mais ou menos, tá? Agora com os dedos, tá? Tá? Se eu estalo a corda, o som vai ficar mais instalado também, né? Se eu toco com slide, né? Com bends, né? Então tudo isso são mudanças, né, na qualidade do som que você está produzindo. Pois bem, falei da guitarra. A guitarra também poderia ter, essa aqui não tem, tá? Mas algumas guitarras tem. O modelo do Juninho Afran, guitarra que ele fez para ele, tem. É uma chave aqui que você transforma um captador duplo, você defasa um dos captadores e o transforma em um captador simples. Aí o som também vai ficar mais parecido com um captador simples. Isso pode ser muito bom para quando você está tocando com uma guitarra que trabalha com duplos, mas você quer um som mais magrinho, assim, um som mais de simple coin, né?
Digamos que você quer trabalhar com um campeador do braço, mas você não quer um duplo, você quer um simples. Você pode defasar. Essa chave de defasagem pode servir para isso, tá? Não confundir com a chave que tem aqui nos modelos Les Paul, tá? Les Paul, que geralmente você trabalha com o captador da ponte ou do braço, mudando aqui, é diferente. Também guitarras, quer dizer, tem vários modelos, né? Nesse caso aqui eu estou com uma guitarra modelo Floyd Rose, que tem aqui uma ponte móvel, né? Uma ponte flutuante, tem esse espaço aqui atrás, chama backbox. Você pode levar a ponte para trás. Eu estou sem alavanca aqui, mas eu poderia fazer isso também. Tem guitarras Stratocaster, que acho que é o modelo mais popular, né? Tem a guitarra Les Paul, que eu já falei. Tem a guitarra Telecaster, muito usada no country, no blues, no jazz também. Tem a guitarra semiacústica, tá? Que a madeira dela é uma madeira que não é completamente maciça, então ela dá uma ressonância diferente. É muito usada também no jazz e também no blues, também, às vezes no blues, tá? E eu acho que a guitarra mais versátil seja a Stratocaster. Tá? Essa aqui é uma Floyd, mas ela tem um modelo, um corpo mais parecido com a Stratocaster, né? Tem um modelo chamado SG também, que tem um formato muito peculiar da Gibson, e outras marcas fazem cópias, né, também de guitarras e tudo mais. Agora eu quero falar um pouco para vocês, né? Falei sobre instrumentos, sobre captadores, falei sobre volume e tal, brilho, sobre a questão de tocar mais por aqui ou por aqui, enfim, o que diz respeito à pegada do próprio instrumentista, do próprio guitarrista. Então, se você vai tocar uma mesma música no mesmo instrumento, se dois guitarristas tocam, vai ser diferente. Os dois vão tocar com timbres diferentes, necessariamente. Porque o mais importante na constituição do timbre é o guitarrista. Em segundo lugar vem a guitarra que ele está tocando. Em terceiro lugar vem o amplificador. E é sobre o amplificador que eu quero conversar com vocês agora. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bom? Mudei para cá agora dessa vez que eu vou falar um pouco sobre amplificador, tá? Bom, amplificador é outro assunto muito complexo. Existem várias marcas, cada marca tem vários modelos de amplificadores, mas de maneira geral, assim, para simplificar bem, a gente pode dividir os amplificadores em amplificadores valvulados e amplificadores transistorizados, tá? Transistores. O auge dos amplificadores valvulados, bom, primeiramente o que é um amplificador valvulado, né? O amplificador valvulado, ele trabalha com válvulas de pré-amplificação e pós-amplificação, que pode ser uma 12X7, uma 6L6, existem outras válvulas também que são usadas, essas são as mais populares. A 6L6 vai aparecer muito nos amplificadores Fender, a 12X7 nos amplificadores Marshall, e essas válvulas elas se excitam com a temperatura também aumenta, né? À medida que você toca por mais tempo e em um volume mais alto, produzindo uma leve compressão no som, que para muita gente é agradável, né? Então tem muita gente que gosta mais desse timbre dos captadores valvulados. Então quando você aumenta muito o volume, ele causa uma distorção que é própria do amplificador e que agrada muito a muitos ouvidos, assim, e foi se tornando um modelo para muita gente. Então, quando você ouve gravações na década de 60, 70 e mesmo 80 também, uma boa parte, você pode ter certeza assim, que uma grande parte delas estará sendo gravada com amplificadores valvulados, tá? Marshall, JCM 900, 800, 2000, Fender, Twin Reverb, enfim. Aí depois, na década de 70, as válvulas começaram a ser substituídas por transistores, né? Isso repercutiu numa mudança no timbre dos amplificadores, né?
e com uma tecnologia mais barata também fez muito sucesso. Mais recentemente, amplificadores valvulados vêm sendo produzidos, tá voltando à produção de amplificadores valvulados, né, pelas grandes empresas. E o que eu tenho aqui é um amplificador transistorizado. É um amplificador simples, caseiro. É um ACWorks. Um ACWorks 100 watts. Estou tocando aqui num volume para tocar em casa mesmo. E eu vou falar agora como é que vocês vão timbrar o instrumento com o amplificador, tá? Independente de ele ser um amplificador valvulado ou transistorizado, o que seja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui. Infelizmente vocês não estão vendo o amplificador, mas vocês vão sentir pelo ouvido. Olha, eu vou remover aqui todo o efeito que ele tem, grave, médio e agudo. Então essas são as regulagens que ele tem: graves, frequências graves, médias e agudas, né? É o mínimo que um amplificador de guitarra, penso eu, deveria ter. Alguns amplificadores têm uma regulagem de tom, de tonalidade, que você vai apenas mexer nela e ele já regula graves, médios e agudos automaticamente. Eu não acho legal isso, porque não permite ao instrumentista configurar de maneira mais pessoal o som, né? Você fica sujeito ao que o amplificador te dá como pré-configuração. Então aqui o que eu vou fazer? Como eu tirei as frequências graves, médias e agudas, o som, perdeu o som, né? Vocês não estão ouvindo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, graves, né? Frequências graves são, vejam, aqui eu coloquei apenas as frequências graves, tá? Claro que vem também frequências médias e agudas dentro desse espectro, né? Mas do que o amplificador dá, só os graves, né? Tá? Se eu tenho somente grave, o som vai ficar mais opaco, vai ficar mais abafado, por assim dizer. Agora as frequências agudas, tá? O máximo do agudo, metade. Então, no agudo ele fica mais brilhante, ó. Então essa analogia, tá, pode ser interessante tanto para timbragem de voz, no microfone, na guitarra. Se você sentir que o som está muito estridente ou está com muito brilho, tira médio, tira agudo. Se você está sentindo que está faltando um pouco de peso, acrescenta um pouco mais de grave, né? Então aí, ó. E as frequências médias, bom, médias, né? Que não está nem no grave e nem no agudo, ó. Que está no máximo das frequências médias do amplificador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo na metade, né? E também tem frequências médio-agudas e médio-graves, tá? Dentro desse espectro das frequências da região dos médios, você tem médio agudo e médio grave. Algumas mesas de som vão poder configurar essas frequências também. Não é o caso aqui do meu amplificador, mas se você tiver uma mesa aí que tenha também a opção desse tipo de regulagem, aproveite. Então, eu coloquei tudo na metade, eu vou aumentar um pouquinho o volume. Outra coisa, eu vou tocar aqui com o captador do braço e do meio e o captador do braço, na maioria do tempo. Então eu vou dar prioridade a esse captador na hora de passar o som aqui. Então,
tá interessante. Eu vou deixar bem claro o seguinte: vocês têm que gostar do som de vocês limpo. Por mais que depois vocês vão também trabalhar com distorção, vocês vão trabalhar com outros efeitos, coros, não sei, mas é importante que vocês gostem do som limpo, né? Se o som não estiver legal, limpo, dificilmente ele vai estar legal também com distorção, tá? E depois, se vocês vão trabalhar com distorção, vocês têm que pensar tudo isso com distorção. Acrescentou a distorção, vamos ver como é que eu quero essa distorção, esse drive, esse distortion, com mais grave, com menos grave, com mais agudo, com menos agudo. Mais pra frente eu vou falar sobre esses efeitos, né? Por hora, eu vou deixar aqui com vocês. Esse é o timbre que eu configurei dessa vez para guitarra. Então eu vou trabalhar, vou passar aqui, ó, captador do braço, tá? Braço e ponte. Captador do meio, que eu não vou usar muito, mas captador da ponte e do meio. Captador da ponte. Então é isso aí, pessoal. A gente viu hoje o mais importante, né? Na configuração do timbre vai ser o guitarrista, quem está tocando, a guitarra e o amplificador. Nos próximos vídeos eu vou abordar efeitos, né? Wah-wah, overdrive, distorção, coros, reverb, e aí a gente vai vendo aí. Mas eu estou partindo do pressuposto de que se você tem um pedal, seja ele qual for, você já pensou na sua guitarra, no gênero de música ao qual você se dedica. Você quer tocar o quê? Você quer tocar punk? Você quer tocar rock? Você quer tocar jazz? Você quer tocar bossa nova? Você quer tocar clássico, erudito? Enfim, isso também conta muito na hora de você pensar no seu timbre. E como última recomendação, eu peço para que vocês ouçam muita coisa, né? Não só guitarristas, mas outros instrumentistas, mas conheçam muitos guitarristas, para que você possa assim construir como é que eu vou dizer assim, um arquivo pessoal de timbres, que vão ficar aí no seu inconsciente, e quando vocês forem timbrar o instrumento, vocês terão esses sons aí, seja de maneira explícita ou implícita, influenciando o seu timbre. Eu sou Jefferson Torres, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei ou cliquem em gostei se não tiverem gostado, e até a próxima.